vamos orar? Vamos pedir a Deus a bênção sobre a vida dos seus filhos, os pedidos que foram apresentados aqui. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado por tantas pessoas que decidiram começar o dia ouvindo a Tua Palavra. Que de maneira muito clara, que de maneira poderosa o Senhor fale ao nosso coração. Que a Tua Palavra alcance a nossa vida uma vez mais e possamos entender exatamente qual é o papel desse movimento adventista, dessa mensagem que um dia nos alcançou. E essa mensagem, esse movimento que agora fazemos parte, ou alguns que estão conhecendo e se interessando por essa mensagem, qual é o nosso papel, o que devemos fazer, como devemos desenvolver. Ajuda-nos, Santo Deus. Mas também queremos mais uma vez parar para apresentar os pedidos do Teu povo, Senhor. O Senhor já conhece cada um dos pedidos, porque eu sei que eles estão apresentando ao Senhor. Eles compartilham aqui apenas porque o Senhor nos orientou a orar uns pelos outros. O Senhor disse que há poder na oração de justos. O Senhor disse que estaria conosco quando nos reuníssemos. Então, nós apresentamos os nossos pedidos fundamentados na Tua promessa, não no nosso merecimento. Então, por favor, Santo Deus, ouve o pedido do Teu povo, visita cada um. Alguns precisam talvez de uma repreensão, outros de um abraço, outros de um livramento, outros de cura, outros de paz, de força para enfrentar a saudade e a dor que estão enfrentando. Por favor, Santo Deus, visita o Teu povo nessa manhã. Alguns estão pedindo por uma cirurgia que irão fazer, outros pela recuperação de uma cirurgia que já fizeram, outros estão pedindo por alguém da família que está enfrentando depressão, Senhor, essa doença que atinge do dedo, do pé até a ponta do cabelo. Por favor, restaura essas pessoas, ajuda-as. Outras estão pedindo por pessoas da família que estão afastadas. Visita essas pessoas que estão longe do Senhor e faz com que elas retornem aos Teus caminhos mais uma vez. Fica conosco no estudo da Tua Palavra. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Muito bem. Vamos continuar orando pelos pedidos. Aí eu vejo que mais alguns estão colocando, Adilson, pelo irmão. Vamos orar para que Deus venha cuidar e restaurar dos nossos queridos. Muito bem. Hoje eu queria dar uma pausa e fazer como que um resumo, um apanhado. Se você está entrando agora, eu falei que essas mensagens elas vão estar disponíveis no canal do YouTube, e esse canal se chama Primeiro Reino. Talvez você não consiga encontrá-lo ainda no YouTube, porque tem poucos inscritos, começamos há algumas semanas. Então a melhor maneira de entrar nesse canal é entrando aí no link da bio do meu Instagram. Quando terminar a live aqui, você pode ir no link aí abaixo da minha foto, você vai ver um link azul. Quando você clica ali, você vai ser direcionado para se inscrever no canal, e essas mensagens e outras estão já disponíveis lá, e você pode compartilhar e pode assistir novamente ou assistir outras mensagens. E falei também que essas mensagens, todas elas, estão disponíveis em um livro que eu escrevi, que vai ser lançado ano que vem pela Casa Publicadora, que se chama Herdeiros do Reino. É esse o papel do movimento adventista. Nós estamos herdando alguma coisa e preparando as pessoas para o reino. Mas se eu pudesse fazer um resumo do que nós estudamos até aqui, eu queria que você entendesse, se você está vindo hoje pela primeira vez, assistindo o primeiro sermão, você vai perceber que é importante você assistir os outros sermões, se você perdeu, mas você vai perceber que o movimento adventista, ele não surgiu do nada. Ele não surgiu do nada, não era um plano de emergência. Ele estava planejado em uma profecia que foi dada inicialmente a Daniel, como nós vimos ontem, foi reafirmada para um profeta chamado Malaquias, e foi mais ampliada numa profecia que foi dada a João no Apocalipse. Então, o movimento adventista, ele não surgiu do nada. Uma prova de que ele não surgiu do nada é o capítulo 12 de Apocalipse. Abra a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 12. Esse é um capítulo espetacular. Na verdade, esse é um capítulo chamado na profecia, no estudo de profecias, como um capítulo ponte.
Você deve lembrar que o capítulo 10 de Apocalipse, ele apresenta o movimento adventista, ele apresenta a grande decepção, ele apresenta um povo que vai buscar a Bíblia, que vai cavar o estudo da Bíblia, e em seguida ele apresenta o poder no capítulo 13, que vai pisar a verdade, que vai perseguir o povo de Deus, e no capítulo 14 ele diz que mensagem esse povo deve pregar. Então o capítulo 10 apresenta a grande decepção, o capítulo 13 apresenta o poder do mal que vai se levantar após Roma imperial para pisar na verdade, perseguir o povo de Deus, e o capítulo 14 apresenta o último povo de Deus, que vai pregar as 3 mensagens angélicas, que vai levantar verdades que estavam sendo esquecidas. E aí você tem que fazer uma pergunta: e o que é que está fazendo o capítulo 11 e 12 nesse meio? Porque a lógica era que pulasse do capítulo 10 para o capítulo 13, porque é o mesmo tema. Mas isso acontece muito no livro do Apocalipse. É como se Deus dissesse assim: olha, vamos dar uma pausa. Você entendeu o capítulo 10, que vai ter uma decepção, que eles vão buscar a Bíblia, mas quando essa palavra chegar no estômago vai ser amargo, eles vão se decepcionar, mas que eles vão se levantar para pregar a verdade a muitos povos. Você entendeu isso? Então vamos dar uma pausa. E o capítulo 11 e 12 é como que uma pausa no livro do Apocalipse. Vamos respirar. Eu vou retomar esse tema no capítulo 13, mas por enquanto vamos respirar. Isso acontece muito no livro de Apocalipse. Você vai ver que quando está falando das trombetas, quando vai passar da 6ª para a 7ª trombeta, tem uma pausa. Não vai logo da 6ª trombeta para a 7ª trombeta, dá uma pausa. Quando no capítulo 15 está falando aí dos 7 flagelos, aí dá uma pausa novamente. Então, essa pausa é como que uma respiração, faz parte da literatura judaica, mas é como que uma respiração. Nessa respiração, no capítulo 12, Deus vai contar a história da igreja cristã, ao longo de eras e eras. Ele vai dizer assim: olha, a igreja surgiu, ela surgiu, mas depois de uma guerra, Satanás não queria, ele se opôs, ele fez guerra e ele foi expulso, e ele não continuou pelejando contra o povo de Deus na terra, e vai contando toda a história, que ele foi atirado, que ele perseguiu a igreja, que a igreja nasceu, que foi dada para a igreja asas para voar e se esconder no deserto. Aqui fala o tempo que a igreja seria perseguida. E aí, verso 17, capítulo 12, verso 17 diz: irou-se o dragão contra a mulher, contra a igreja. Aqui tem uma coisa para você pensar. Esse verso, ele fez muita diferença na minha adolescência, quando eu estava procurando de que igreja eu faria parte, porque minha mãe disse assim: olha, você não vai ser adventista porque nós somos adventistas. Você tem que ser porque você tem convicção bíblica. Aquilo foi um conselho muito bem dado por minha mãe. E eu comecei a estudar, e aí eu cheguei nesse ponto aqui: irou-se o dragão contra a mulher. Aí eu pensei, se Satanás está irado contra uma igreja, é nessa igreja que eu quero estar, porque Satanás não vai estar irado contra uma coisa dele. Se ele está irado contra uma igreja, ele está irado contra uma igreja que é de Deus. E aí eu comecei a pensar, e disse que ele foi pelejar contra o restante. Por que o restante, ou remanescente, poderia ser traduzido assim? Porque o capítulo 12 está falando dessa história da igreja. Então o capítulo 12 é um capítulo de história da igreja. E diz que ele foi pelejar contra esse remanescente, contra o final, esse povo que veio no final. E quem é esse povo que veio no final? Aí ela diz: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E pôs-se em pé sobre a areia do mar. Aquilo, quando eu li, brilhou uma luz na minha cabeça. Porque eu disse: olha, está simples. É só eu procurar quem é o povo que guarda os mandamentos e quem é o povo que tem o testemunho de Jesus, que o capítulo 19 diz que é o Espírito de profecia, e aí eu vou encontrar esse povo, essa mulher, essa igreja, que Satanás está irado com ela. Então, eu comecei a pesquisar. Quais eram as religiões que guardam os 10 mandamentos, quais eram as religiões que creem no testemunho de Jesus, e fui descartando essa, descartando aquela, e me restou a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu ainda não compreendi essa profecia de Daniel, que fala da data do surgimento, mas quando eu compreendi essa igreja que guarda os mandamentos, com o que diz lá em Daniel 7, 8 e 9, dessa igreja que surgiria ao final dos 2.300 anos, em 1844, aí
tudo agora fazia sentido, tudo agora se encaixava e eu decidi fazer parte. Então, não surgiu do nada, estava planejado que esse seria o último remanescente. Segunda coisa, não surgiu por acaso, surgiu com uma missão. Então não era mais uma igreja que surgia, era um movimento, e esse movimento tinha um objetivo. Você entende? Então Deus não estava dizendo assim, olha, tem muitas igrejas, mas ainda cabe mais uma. Não tem nada a ver com mais uma igreja. Tem a ver com um movimento que teria que surgir para restaurar verdades. Então nós só fazemos sentido no mundo se tivermos verdades. Você consegue entender isso? Nós só fazemos sentido de existir se nós tivermos verdades distintivas e pregarmos essas mensagens distintivas. Então, uma coisa que você precisa guardar bem é que não surgiu como mais um movimento, como mais uma igreja, mas surgiu, como eu falei, me perdoem a repetição, nós surgimos como movimento adventista para ter uma relevância e um objetivo. Qual é a relevância? Guarda isso no teu coração. A relevância são as mensagens distintivas que Deus nos chamou a pregar. Essa é a nossa relevância. E aí eu preciso dar uma pausa novamente. Assim como eu disse que o capítulo 12 é uma pausa. Veja, se a nossa relevância são as verdades que nós pregamos, Satanás vai fazer de tudo para que nós percamos a relevância. E quando é que nós perdemos a relevância? Quando nós perdemos a visão bíblica de que a Bíblia tem razão, de que a Bíblia é autoridade, de que a verdade bíblica deve ser estudada. Então, quando um adventista não estuda a Bíblia, ou quando um adventista acha que a Bíblia precisa ser adaptada, que a Bíblia tem que ser lida hoje com a leitura da época, quando a adventista diz assim, olha, o importante de verdade é ler a Bíblia com os olhos do amor. Então, para amar uma pessoa, eu tiver que abrir mão de um princípio da Bíblia, vale a pena, porque eu preciso ler a Bíblia com os olhos do amor. A hermenêutica bíblica é aos olhos do amor de Cristo. Parece que é certo, o amor, quando a gente fala de amor, tudo fica certo. Mas o amor, ele não se opõe à verdade, gente, nunca. O amor de Deus nunca se opõe à verdade. Deus não diz assim, olha, para te amar, eu tenho que abrir mão da verdade. Então, mais importante do que a verdade é te amar. Não, Deus não faz isso. Ao longo da Bíblia, Deus nunca fez isso. É claro que temos que ler a Bíblia com os olhos do amor, mas o amor não se opõe à verdade. A verdade bíblica, ela permanece e vai permanecer. Então, se uma coisa da Bíblia se opõe a mim, não quer dizer que Deus não me ama. Na verdade, quando alguma coisa se opõe ao que eu creio, ao que eu quero, eu tenho que me adaptar para sentir o amor de Deus. Isso acontece muito com os que são pais, não é verdade? Você dá uma repreensão no filho, você coloca o filho na linha, aí ele olha para você e diz assim, você não me ama. Se você me amasse, você deixava eu fazer isso. E o filho não tem ainda a sofisticação do amor. Ele ainda não entende quão profundo e sofisticado é o amor. Então ele acha que se opor à vontade dele é não amar. E o pai, que tem um pouco mais de capacidade de entender o amor, ele entende que a oposição, a regra que ele está dando é exatamente porque ama. Infelizmente a gente olha para a Bíblia, e alguns hoje estão olhando para a Bíblia e querendo que a Bíblia me ame ao ponto de permitir que eu faça o que eu quero, de crer no que eu quero, de seguir a vida como eu quero. E se Deus fizesse isso, não seria amor. Então, as verdades de Deus não estão em oposição ao amor. Então, não leia a Bíblia querendo adaptar a Bíblia. Não, você tem que se adaptar à Bíblia. Isso nos torna relevantes. A outra coisa é que nós não podemos perder o objetivo. E o objetivo é a missão, sabe? Satanás, ele tem ódio da missão. O que ele puder fazer para você ser um adventista sabatista, ele vai fazer.
O que Ele puder fazer para que toda a tua religião se resuma ao que você faz no sábado pela manhã na igreja Ele vai fazer. O que Ele puder fazer para que você tenha que trabalhar tanto, que não tenha tempo de compartilhar a verdade com outras pessoas, Ele vai fazer. Ele vai fazer com que você perca o objetivo. E vai chegar um dia que você vai sentar no banco da igreja e vai dizer: o que é que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou fazendo aqui? Uma pessoa que não tem missão na sua vida, ela perdeu o objetivo da vida cristã do movimento adventista. Então, em nome de Jesus, se envolva com a missão. Se envolva com a missão. Um dia, um homem chamado William Carey era um sapateiro e ele tinha um mapa do mundo na sapataria dele. E ele marcava ali os lugares que ele queria evangelizar. E ele vivia falando disso, de pregar, de ser missionário. E alguém disse assim: William Carey, você é só um sapateiro. Que história é essa de pregar, de ser missionário? E ele disse para a pessoa: você entendeu mal. Eu conserto sapatos para pagar as despesas, mas o meu trabalho de verdade é levar o evangelho para as pessoas. Eu conserto sapatos para pagar as despesas, mas o meu trabalho de verdade é salvar pessoas. Que hoje você diga: eu não vou perder o objetivo do movimento adventista. Eu sou médico, professor, eu sou empresário, eu trabalho numa oficina, eu sou pedreiro para pagar as despesas, mas o meu trabalho de verdade é pregar o evangelho. Eu tive a bênção de ter uma mãe que entendeu isso. Todos os dias, minha mãe pegava os filhos. De manhã ela era contadora da Câmara Municipal da cidade. À tarde ela era professora e secretária de uma escola municipal. Mas toda noite ela pegava os 3 filhos e ia dar estudos bíblicos. Todas as noites. Aquilo me marcou profundamente, porque eu pensava: meu Deus, por que minha mãe faz tanto? Minha mãe fazia tanto porque ela entendeu qual era o objetivo. O objetivo não era encher a barriga de sermões no sábado. Esse não é o objetivo. O objetivo não é esperar mais um bom pregador que venha. Esse não é o objetivo do movimento adventista. O objetivo do movimento adventista é que o seu povo se levante para pregar o evangelho. Então pregue, se envolva de acordo com os seus dons. Pastor, mas eu não sei dar estudo bíblico. Então procure alguém que sabe e acompanhe essa pessoa. Ah, pastor, mas eu não sei fazer uma classe bíblica. Distribua livros missionários. Visite pessoas. Interceda por pessoas. Escreva o nome de 5 pessoas que ainda não conhecem a verdade. Ore por elas. Seja simpático, bondoso, atencioso. Peça a Deus a oportunidade de levá-las à verdade, mas não deixe a missão, não abandone a missão. Um dia da sua vida, o mundo está a perecer e nós estamos com verdades que estamos guardando e não podemos fazer isso. Agora, para você entender esse movimento, você precisa entender algumas coisas, e esse é o tema de hoje. Até agora foi apenas uma revisão, vamos agora para o tema de hoje. Veja. Esse remanescente que Apocalipse 12 fala, o último remanescente, o restante dessa descendência, ele quebra alguns paradigmas dos remanescentes anteriores. Por quê? Remanescente é uma palavra que não é nova na Bíblia, ela sempre existiu. E ela começa em Gênesis. O remanescente, na verdade, não é o que aconteceu com a Igreja Adventista em 1844, não. Na verdade, o remanescente, ele começa em Gênesis. Abra sua Bíblia, Gênesis. Aqui fala que Adão e Eva caíram em pecado. Aqui fala que Deus ofereceu a salvação, que Deus trouxe uma maldição sobre a serpente, trouxe uma maldição sobre o homem e a mulher. Mas aí Deus faz uma promessa. Naquele momento ali de dor, naquele momento de angústia, Deus faz uma promessa. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência. Você lembra da passagem do que disse lá Apocalipse 12? O último descendente. Quando Apocalipse 12 fala, ali você vê que também está o dragão. E ali fala que está a mulher. Ali está falando de Gênesis, gente. Deus olha para a mulher
Deus olha para a serpente e diz assim: olha, sempre vai ter um descendente, sempre. E esse descendente, Gênesis 3,15 diz que sempre vai estar em inimizade. Sempre vai estar em inimizade. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Então, naquele momento, Deus, o plano era nunca precisar de um descendente. Adão e Eva e os seus filhos seriam eternos e sempre de Deus. Mas agora, com o pecado, surge o mal no coração do homem, mas Deus disse assim: eu sempre vou ter um povo fiel nessa terra, sempre. E Satanás ouviu essa profecia, ouviu essa promessa. E toda vez que tinha um fiel, ele queria atacar, ele queria destruir. O primeiro fiel que ele destruiu foi Abel. Ele viu que Abel não se rendeu a ele viu que Abel não queria fazer parte do povo dele, então Caim foi lá e matou Abel. Quando Abel morreu, Satanás respirou tranquilo e disse assim: acabou, acabei o descendente. Caim é meu, acabei o descendente. Então, essa promessa de Deus acabou agora. Deus disse que sempre vai ter um descendente. Cadê o descendente? Está morto. Descendente morto não é nada. Caim é meu, completamente meu. Aí Adão e Eva têm um filho chamado Sete, que a Bíblia diz que agora era a semelhança de Deus. E aí foi a primeira decepção que Satanás teve. Ele percebeu que ele não conseguia destruir o remanescente. Aí Sete foi crescendo, se multiplicando. Os filhos de Sete foram se multiplicando. E Satanás foi dominando a maioria. Chegou um momento que ele disse assim: a terra toda é minha. A terra toda é minha. Só a maldade. Aí Deus disse: não, senhor, a terra toda é sua não. Noé é um homem justo e íntegro entre os contemporâneos. Noé cumpre a promessa de Gênesis 3, aleluia. Deus levanta Noé, Deus toma a família de Noé e ele tira do meio da impiedade e diz: Noé, eu vou destruir, mas você que me aceitou, não é privilégio, não é que Deus prefere um do que outros, não, você decidiu e você vai cumprir a promessa de Gênesis 3. A promessa de Gênesis 3 nunca vai cair por terra e você cumprir ela. E Noé é salvo. Aí o povo, os filhos de Noé começam a se multiplicar. Aí novamente Satanás se enganei. Está aí o povo construindo a Torre de Babel para se esconder de Deus. E aí quando a Torre de Babel é construída e Satanás pensa agora que o mundo inteiro é dele, Deus diz: não, Senhor, Abraão, do meio dessa impiedade em Ur dos Caldeus, eu vou levantar um descendente, Abraão. E aí do meio da impiedade, Deus levanta, e em Abraão, Gênesis 3 novamente se cumpre. E Deus levanta Abraão por decisão própria de Abraão, e agora Deus tira mais uma vez o remanescente. E aí os filhos de Abraão se multiplicam, e Satanás dá um jeito de fazer com que eles possam ir para o Egito e começa a matar os primogênitos, começa a matar os homens, porque ele queria acabar com a descendência. Ele quer acabar com Gênesis 3,15, gente. Esse é o grande intuito de Satanás. Ele não quer que tenha essa semente, essa descendência que se opõe a ele. E aí quando ele acha que venceu, que está matando todos os homens, aí Deus diz: não, Senhor, eu vou levantar Moisés. E Deus levanta Moisés para liderar o povo. E mais uma vez Gênesis 3 se cumpre. E Deus tira o povo do Egito e leva para Canaã. E aí eles começam a se multiplicar em Canaã, mas Satanás dá um jeito. A partir do reino do norte, quando se tornou a nação, o reino do norte se tornou dele, vai para a Síria. O reino do sul se tornou dele, vai para a Babilônia. Eles: pronto, acabou. Na Síria e na Babilônia eu destruo. Aí Deus diz: não, Senhor, eu vou dar uma profecia de 70 anos. Durante 70 anos eles vão ficar aí, mas depois de 70 anos eu vou novamente levantar um remanescente. E ao final dos 70 anos, Deus tira com Esdras e Neemias um remanescente da Babilônia para dizer: eu ainda tenho meus descendentes. E em Esdras e Neemias, e quem voltou da Babilônia, novamente se cumpre Gênesis 3. Deus novamente tem um remanescente. Aí Satanás perde a paciência. Ele perde a paciência ao ponto de fazer com que as pessoas que voltaram do Egito pensassem: olha, fomos para o Egito porque desobedecemos a Deus. Então agora a gente vai ter que obedecer a Deus. Eles não foram para o Egito só porque
desobedeceram a Deus? Eles foram para o Egito, ou para o exílio, para a Babilônia, porque eles pararam de buscar a Deus. Então, nosso problema não é não obedecer. O nosso problema inicial é não buscar a Deus, não caminhar com Ele, porque quem anda com Deus vai obedecer. Mas eles pensaram, não, o problema é que nós não obedecemos, então agora a gente vai obedecer mais do que Deus pede. E começaram a criar regras sobre o sábado, começaram a criar regras sobre o adultério, começaram a criar regras sobre os mandamentos. E eram tantas regras que eles tinham mais regras do que Deus. A religião deles era um formalismo terrível. E eles davam mais importância à letra da lei do que à pessoa que deu a lei. Eles se afastaram tanto de Deus e se apegaram tanto à lei que quando Jesus Cristo veio, eles não conheceram o Senhor do sábado. E quando Jesus Cristo curava no sábado, eles queriam matar. Não, você não pode. Nós fomos para o exílio exatamente porque a gente parou de guardar o sábado. Não. Vocês não foram ao exílio porque pararam de guardar o sábado. Vocês foram para o exílio porque se afastaram de Jesus. E vocês estão se afastando de novo. Jesus falou isso. Vocês são hipócritas. Eu estou aqui, eu sou maior do que Moisés. E aí Satanás estava dominando tanto que aí vem o auge da impiedade de Satanás, quando ele faz com que os que deveriam ser os remanescentes, porque no plano original não era para ser os discípulos, era para ser o povo de Israel, mas o povo de Israel foi se afastando, e se afastando, e se afastando, e eles mataram o Filho de Deus. E aí Satanás provincia, como é que vai tirar descendente daí? Eles mataram o Filho de Deus. Aí Deus diz, não, Senhor, dentre eles eu vou tirar a igreja cristã. E aí surge a igreja cristã. Você percebe? Todo o tempo era Deus tirando. Dali Deus tirava. Houve impiedade com Caim, Deus tira. 7 ali. Houve impiedade na época de Noé, Deus tira do meio da impiedade. Houve impiedade no tempo de Torre de Babel, Deus tira da impiedade de Abraão. Houve impiedade no tempo do Egito, Deus tira Moisés. Houve impiedade no tempo da Babilônia, Deus tira Esdras e Neemias. Sempre Deus tira. Houve impiedade no povo judeu, Deus tira deles. A igreja cristã. A igreja cristã começa a se multiplicar, mas novamente começa a se desviar. E aí isso também está profetizado, que na igreja cristã iriam entrar erros, iriam entrar mentiras. Satanás, pronto, agora são meus, porque eles estão até pregando, mas eles estão pregando mentiras, eles estão pregando erro. Aí dessa igreja, como nós falamos, dessa igreja perdida, desse povo que está pregando mentiras, Deus novamente tira o remanescente. Mas aí, agora, chega Laodiceia. E não tem mais depois. Então Deus não vai mais tirar. Deus não vai mais tirar do remanescente. E esse é um ponto muito importante. Porque há movimentos que dizem assim, olha, a igreja adventista está ímpia, agora Deus vai fazer a mesma coisa. Deus vai tirar do meio do adventismo aqueles que são fiéis, porque o adventista está perdido, tem moda na igreja, os pastores fazem coisas erradas, há muita impiedade na igreja, Deus vai tirar. Aí você vai para Apocalipse e você vê que no último movimento, Deus não vai tirar do meio da impiedade para começar um novo movimento, não. Agora vem a sacudidura. Deus ele vai tirar do meio do povo de Deus o joio. Presta bem atenção nisso. Durante todo o tempo da impiedade, Deus tirava o remanescente justo. Da impiedade, Deus tirava o remanescente justo. Agora, no tempo do fim, está acabando, gente. Está acabando. Então, Deus não vai começar um novo movimento. Deus vai pegar dos justos, ou do seu povo, ele vai tirar o joio. Lembra da parábola? Agora, Deus, por ser o tempo do fim, não tem uma outra igreja depois de Laodiceia. Então todo movimento que diz assim, vamos sair da igreja adventista porque tem muita moda, tem impiedade, tem pastores fazendo coisa errada. Deixa eu te dizer uma coisa num português bem claro, quem sai, quem é jogado fora, quem vai para um outro movimento é o joio e não o trigo. E não é só do povo adventista, porque
como nós cremos, a maior parte do povo de Deus é a igreja invisível. E dessa igreja invisível, mais a igreja visível, Deus vai pegar a igreja invisível, que são pessoas fiéis de outras denominações, que estão estudando a verdade. Deus vai pegar o remanescente invisível, mas o remanescente visível, que ainda tem joio no meio dele, ele vai tirar o joio e vai ficar o remanescente invisível, mais o remanescente visível, que é o trigo. Então, qualquer movimento que diz vamos sair da igreja porque tem moda, porque tem piedade, porque tem pastor fazendo coisa errada, está te convidando para ser o joio. Porque o trigo é o que vai ficar e o joio é o que vai sair. Então, isso é muito importante no movimento adventista, porque na última parte do movimento, Deus tirava, agora não, vai ficar. Vai ficar. É uma outra maneira de Deus fazer. Agora, e o que fazer, pastor, com isso que tem no movimento adventista? Que me incomoda, pastor, me incomoda. Ah, pastor, como me incomoda eu ver coisas erradas na igreja. Como me incomoda ver a moda entrando na igreja. Pastor, como me incomoda ver pastores fazendo coisas erradas. Como me incomoda ver líderes da igreja fazendo coisas erradas. Gente, vamos protestar. Pastor, vamos protestar do jeito que Daniel protestou. Daniel foi a pessoa que melhor organizou protestos. Você quer lembrar? O rei Nabucodonosor leva Daniel para lá. Aí ele coloca uma mesa cheia de coisas que Daniel não comia, e Daniel diz assim: olha, eu não vou comer. E aí tinha que comer. E aí ele busca a Deus, ele se livra, Deus dá para ele a misericórdia, ele não come porque ele é firme aos princípios. E aí ele é promovido agora, ele está se formando na faculdade dos sábios da Babilônia. E um dia um rei tem um sonho. Ninguém consegue dizer para ele o sonho que ele teve. Ele diz: vocês não vão dizer o sonho que eu tive, não. Morre todos os sábios. Simples, para o rei Nabucodonosor era muito simples. Todos os sábios vão morrer. Por quê? Porque não adivinharam o sonho que o rei teve. Isso não é injusto? Matar um grupo de sábios só porque não adivinhou o sonho. Olha que coisa justa, olha que imposição. Isso é muito injusto. Aí Daniel vai protestar. E Daniel organiza um protesto. Toda vez que Daniel vê uma coisa injusta, no livro de Daniel, ele organiza um protesto. E nós também temos que organizar protesto. Quando nós vemos coisa injusta, o protesto de Daniel está... Abra sua Bíblia aí, Daniel capítulo 2. Aqui está o protesto que Daniel organizou e que nós também temos que organizar. Você está vendo coisa errada na igreja? Organize esse protesto aqui. Daniel capítulo 2, verso 17. Então Daniel foi para casa. Tinha acabado de receber a notícia que ia morrer, porque o rei estava dizendo que ia matar porque não adivinharam o sonho dele. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso para os seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Aí disse assim: vamos organizar um protesto. Vamos pedir misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não morram como o resto dos sábios da Babilônia. Está aqui o protesto. Quando Daniel viu a impiedade do rei, quando Daniel viu que estava sendo injusto, ele disse assim: gente, vamos protestar. Vamos colocar o joelho no chão e vamos contar o caso para Deus. Então eu quero te convidar a organizar um protesto. Você está vendo uma coisa errada acontecer? Organize um protesto. Infelizmente, nós estamos numa era que, quando as coisas erradas acontecem, as pessoas querem queimar pneus e divulgar na internet. Queimar pneus e divulgar na internet. Sabe por quê? Porque as pessoas perderam a fé no poder da oração. É por isso. Tem cristão, infelizmente tem até adventista, que acha que a melhor maneira de protestar contra uma coisa errada que acontece na igreja, porque, gente, vai acontecer coisas que vão te decepcionar. Está profetizado isso. Ainda temos o joio no meio do trigo. E o joio vai dar trabalho. O joio vai fazer coisas erradas. O joio vai tentar introduzir coisas na igreja que você discorda. E você vai ficar magoado. Você vai se decepcionar. Mas, infelizmente, nós estamos numa geração que crê que a maior força que existe na humanidade é denunciar na internet.
A maior força que existe na humanidade é acusar na internet. Que a igreja só vai se mover, a igreja só vai mudar quando eu for para a internet denunciar. Deus tem misericórdia dessas pessoas. Deus tem misericórdia dessas pessoas porque elas estão tocando na menina dos olhos de Deus, que é a sua igreja. Ellen White diz que fraca, defeituosa e passiva de repreensão, como possa ser a igreja, é a menina dos olhos de Deus. Não ouse tocar na menina dos olhos de Deus. Não ouse. Sabe, às vezes, quando eu vejo algumas pessoas se levantando e acusando a igreja na internet, e acusando, às vezes, sem nenhuma base, acusando pessoas só em busca de likes, acusando a igreja só em busca de likes. Quando eu vejo isso, eu digo, Senhor, tem misericórdia dessas pessoas, porque o que eu tenho vontade de verdade de dizer é, Senhor, toca na mão dessa pessoa, que ela veja o que é tocar na igreja de Deus. Mas eu digo, Santo Deus, talvez ela ainda possa se arrepender, então tem misericórdia dessa pessoa. Mas deixa eu dizer uma coisa bem séria para você. Essas pessoas só existem porque existem pessoas que assistem o que elas postam. Às vezes nós não entendemos como funciona a internet. Quando você vê uma coisa, uma notícia falando mal de alguém, quando você vê uma notícia falando mal da igreja, você olha e diz assim, eu discordo disso aqui, eu vou olhar e vou escrever aqui um comentário dizendo que discordo, eu vou colocar um dislike. Gente, a internet funciona assim. Não importa se você concorda ou não concorda, se você vê, você está apoiando. Você entende? Os tempos são outros. Se você discorda de mim e você diz, eu discordo de você, pastor, você está expressando sua discórdia. Na internet não funciona assim. A internet não sabe que você discorda ou concorda. Se você visualiza, você concorda, você apoia. Mesmo que você coloque no comentário lá, quanto mais comentário você coloca, porque quem dirige a internet é um computador, gente. Ele não vai ler lá o comentário, essa pessoa aqui discorda. Não, você comentou, você colocou um dislike. É aquela velha história, falem mal, mas falem de mim. É assim que a internet funciona. Então, se você vê uma coisa na internet acusando a igreja e você não concorda, nem abra, nem compartilhe o link. Vai protestar. Aí lá na frente, Daniel capítulo 6, surge um outro desafio. Alguns homens invejosos perceberam que o rei Dario era fã de Daniel, muito, muito fã de Daniel, e que queria colocar Daniel como o maior no reino da Babilônia. Eles ficaram com tanta inveja que disseram, nós temos que destruir Daniel. Aí disseram uma coisa linda sobre Daniel. Só tem um jeito de destruir Daniel, é colocá-lo em oposição ao Deus dele. Gente, isso aqui é a coisa mais linda que você pode ler. Se a gente colocar Daniel em oposição, ele prefere a fidelidade ao Deus dele do que a vida. Então eles elaboraram um plano, disseram que o rei era Deus e que o rei poderia se sentir como Deus, e para o rei se sentir como Deus, o rei deveria fazer uma lei que durante 30 dias as pessoas só poderiam orar para o rei. Aí o rei se inchou de orgulho e disse assim, que ideia boa, tá bom, essa lei. Quando Daniel recebeu a lei, ele viu como era injusto aquilo, não tinha nada a ver com o rei, eles não respeitavam o rei, era só para pegar Daniel, porque eles sabiam que Daniel tinha uma vida regular de oração. Gente, Daniel poderia ter ido falar com o rei, Daniel poderia ter dito, rei, eles estão te enganando, rei, estão passando a perna. Daniel tinha acesso ao rei, mas Daniel, ele resolveu protestar novamente. Quando ele recebeu o decreto dizendo que quem orasse para qualquer outro Deus seria morto, jogado na cova dos leões, Daniel foi protestar imediatamente. Gente, quando você vê uma coisa acontecendo errada na igreja, proteste imediatamente. Vamos ver o protesto de Daniel no capítulo 6, verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graça diante de seu Deus, como costumava fazer. Aqui está o protesto de Daniel. Pastor, mas Daniel fez isso porque se ele tivesse internet ele tinha feito, se ele tivesse outra coisa ele tinha feito. Não.
Sabe por que Daniel fez isso? Porque Daniel entendeu que não tem um juízo mais poderoso do que o que vem por meio da oração. Que não tem um protesto que faça o céu se mover mais poderoso do que colocar as coisas na oração. Se Daniel tivesse Facebook, Instagram, quando ele recebeu o decreto, ele não ia denunciar no Facebook e Instagram, ele iria fazer o que ele fez aqui. O problema é que nós perdemos a noção do poder da oração, de como a oração pode mudar as coisas, de como a oração é poderosa. Então, em algum momento, nós começamos a achar, como o mundo acha, que o poder mais forte que tem é o da denúncia na internet. Em algum momento, algumas pessoas começaram a achar que para mudar as coisas na igreja é acusar. E não há nada. Você quer se envolver num movimento que mude de verdade, se envolva num movimento de oração. Eu tenho 20 anos de pastor e eu já fiz muitos protestos. Eu já vi coisas na igreja que eu não queria ter visto. E eu entendi. Isso é o joio. E esse joio está dando trabalho. E eu fui protestar. Muitas vezes eu coloquei o meu joelho no chão e digo: Santo Deus, isso não pode continuar na tua igreja. Pode procurar em todas as minhas redes sociais, todas elas. Você não vai encontrar nenhum protesto público, porque eu vou logo para o mais alto nível de protesto. Eu não gosto de brincar, não gosto de brincar, porque quando você vai para a internet você está brincando de protestar. Eu não gosto de brincar de protestar. Eu vou para o mais alto nível de protesto. E o mais alto nível de protesto é colocar o joelho no chão e dizer: Santo Deus, dá um jeito na impiedade. Olha o que está entrando na igreja, Senhor. Olha como o teu povo está. Santo Deus, isso aqui não deveria estar acontecendo na igreja. Esse líder não deveria estar fazendo isso. Santo Deus, eu estou aqui protestando. Por favor, se levanta. Dá um jeito. Cuida, Senhor. Tira isso da igreja. E quando uma boa parte do povo de Deus se unir em protesto, gente, vamos protestar, mas vamos protestar com o joelho no chão, porque não há nenhum protesto tão poderoso, não há nenhum protesto tão profundo quanto esse. É isso que nós temos que fazer, exatamente, Luciana. A oração tem poder, meus irmãos. A oração tem poder. Então, deixa eu deixar uma coisa bem clara para você. Você está vendo impiedade? Ou, pastor, eu vou ser sincero, pastor, eu estou vendo algumas coisas na igreja que me decepcionam. Eu também. Mas não vou sair, porque quem sai é o joio. E Deus vai tirar o joio. Então eu vou protestar. Como eu vou protestar? Do jeito que Daniel protestou. Quando ele viu uma coisa injusta acontecendo, ele chamava os seus amigos: vamos orar? Sabe o que eu estou fazendo nesses dias de manhã? Estou chamando os meus amigos. 187 deles que estão assistindo agora. Estou dizendo: amigos, vamos protestar. O que você está enxergando no meio do remanescente povo de Deus que não está bem? Vamos protestar. Vamos nos unir no movimento de oração. Senhor, purifica a tua igreja. Senhor, usa os líderes dessa igreja, que eles não se envolvam com coisas erradas. Santo Deus, por favor, comece um reavivamento no meio do teu povo. Santo Deus, por favor, a moda, a vaidade está entrando com muita força na tua igreja. Santo Deus, por favor, purifica o teu povo. Vamos protestar, gente, vamos orar, vamos clamar a Deus e vamos confiar que Deus vai agir mais duramente e rapidamente, é por meio da oração e não por meio das acusações públicas na internet. Vamos confiar nisso. Daniel confiou, por que nós não vamos confiar? E o último ponto dessa manhã: você quer se manter firme nesse movimento? Você tem que fazer o que Daniel fez. Daniel capítulo 6, verso 10. Quando ele viu o que estava acontecendo, a Bíblia diz que Daniel viu a assinatura, foi para o seu quarto e com as janelas abertas para o lado de Jerusalém. Aqui tem uma coisa muito importante. Veja, aqui não está dizendo simplesmente que Daniel orava e tinha preferência de orar para Jerusalém porque ele tinha saudosismo de Jerusalém. Não era saudosismo.
É porque virar-se para Jerusalém 3 vezes por dia fazia Daniel lembrar de onde vinham os seus valores. Ele estava na Babilônia, mas ele não era da Babilônia, e ele tinha que lembrar isso. Ele tinha que lembrar de onde vinham os valores dele. Quando ele não comeu aquilo que o rei ofereceu, não era uma questão de comida, gente, era uma questão de valores. Eu aprendi, ele pensou, em Jerusalém, que o livro de Levítico é válido e que eu não posso comer o que está sendo oferecido aí. Então eu vou seguir firme com os meus valores. Entende? Quando os amigos de Daniel foi levantado a estátua e eles se negaram a se ajoelhar, não era birra, era valor. Eles olharam para Jerusalém e disseram, não, eu aprendi em Jerusalém que eu não devo adorar imagens de esculturas. O problema é que nós estamos perdendo os nossos valores. E por que estamos perdendo os nossos valores? Porque não estamos estudando o livro dos valores, que é a palavra de Deus. Então, quando Daniel se virava para Jerusalém, ele estava dizendo, eu tenho um lugar que norteia os meus valores. Eu vivo na Babilônia, mas não para a Babilônia. Então, virar-se para Jerusalém era sempre ter o olhar para onde vinham os valores de Daniel. Querido jovem, vá para a faculdade, mas nunca perca o olhar para de onde vêm os seus valores. Não vem do teu professor. Os teus valores não devem vir do pós-modernismo. Os valores do povo de Deus, eles devem vir da palavra. E eu vou falar uma coisa que talvez seja dura para alguns, mas você tem que tirar todos os seus valores da palavra, não de movimentos. Então, para respeitar mulheres, tire os seus valores da palavra. A Bíblia vai te ensinar como respeitar mulheres. Porque quando você tira o seu valor de qualquer movimento, esses movimentos que têm pontos positivos, mas também trazem consigo pontos negativos que vão confundir. Mas os valores da Bíblia não vão te confundir. Nós temos que combater o racismo. E temos que combatê-los com os valores da palavra, porque qualquer outro movimento que combate o racismo tem um grande potencial de trazer no bojo, junto com ele, coisas que são valores que nós não defendemos. Então não é que a gente se opõe a tudo que esses movimentos, não, mas tem alguns pontos lá no meio que são oposição à palavra de Deus. Então nós temos que ir para a palavra e a partir da palavra combater o racismo. A partir da palavra, combater o maltrato às mulheres. A partir da palavra, combater o preconceito. A partir da palavra, os nossos valores. É por isso que a gente tem que se virar para Jerusalém e não para movimentos. Todo dia. Eu tenho que ter uma janela aberta. E a janela aberta se chama a palavra de Deus. Todo dia eu tenho que me virar para onde estão os meus valores e dizer, Santo Deus, eu tenho que combater isso aqui. E eu quero conhecer e revisar os meus valores a partir daqui da palavra. Então você vai para a faculdade, vá para a faculdade, mas mantenha uma janela aberta para Jerusalém, para de onde vêm os teus valores. Você tem um negócio, pastor, eu tenho um negócio, mas mantenha sempre, diariamente, uma janela aberta para de onde vêm os teus valores. Você está incomodado com tanto racismo, preconceito, perseguição às mulheres, preconceito às pessoas, você está incomodado com isso? Então mantenha uma janela aberta para de onde vêm os teus valores e de lá tire os valores que vão nortear tuas decisões e a defesa das pessoas, porque nós temos que nos envolver com essas causas, nós temos que nos envolver com elas, mas nós temos que saber de onde vamos tirar os valores. E os nossos valores têm que ser de onde Daniel tirava o dele. Ele olhava para Jerusalém e dizia, dali vêm os meus valores. E a partir daí eu vou protestar, e a partir daí eu vou combater o mal, e a partir daí eu vou ser fiel. Sabe? Há uma citação, é que eu estou fazendo uma leitura desse livro que eu vou publicar, que eu falei no ano que vem. Daniel poderia abraçar os valores e prazeres da Babilônia, mas quando ele orava virado para Jerusalém, ele estava virando para a cidade dos seus pais, para os valores que ele havia aprendido na infância. E diariamente ele lembrava que estava na Babilônia, mas não era da Babilônia.
Isso é viver na Babilônia, mas não para a Babilônia. Daniel, 3 vezes por dia, tinha uma bússola moral que o direcionava. 3 vezes por dia. Quando ele virava para Jerusalém, gente, não era saudosismo, era a bússola moral de Daniel. A bússola moral de Daniel. Eu sou de Jerusalém e de lá vêm os meus valores. Eu estou na Universidade da Babilônia, mas os meus valores vêm de Jerusalém. Eu estou cuidando dos negócios da Babilônia, mas os meus valores para cuidar dos negócios vêm de Jerusalém. De onde vêm os teus valores? De onde vem aquilo que dirige a tua vida? Que não venham de movimentos, que não venham de acusações na internet, mas venham da palavra de Deus. Então me deixe fazer um último convite para você essa manhã. Vamos organizar protestos. Vamos orar. E esse é o melhor e mais poderoso protesto que alguém pode ver quando vê alguma impiedade ou algum erro acontecendo na igreja. Então, nós, os 200 que estão agora conectados, já é mais do que suficiente para começar um grande movimento de oração. Nós, 200 que estamos conectados, podemos dizer assim: pastor, estamos juntos. Eu vou abandonar esses protestos da internet e eu vou orar, porque não existe nenhum protesto mais poderoso, não existe nenhuma arma mais poderosa do que essa. Se esse é o seu desejo, eu quero convidá-lo a fechar os olhos e falar com Deus. Vamos orar? Querido Pai, muitos perigos cercam o movimento adventista. E isso é mais uma prova de que o inimigo está irado contra esse movimento. Se esse movimento fosse só de tranquilidade, não tivessem ataques no meio dele, eu até ficaria desconfiado. Olha, como é que Satanás está tão calmo com esse movimento? Mas a Bíblia diz que ele está irado. Ele está irado. E mesmo do meio do movimento adventista, nós vamos ver surgir impiedades, erros, pessoas fazendo coisas erradas. Nós vamos decepcionar, nós vamos ficar aflitos, mas nós vamos permanecer, Senhor, porque nós queremos ser o trigo que permanece. E o Senhor vai dar um jeito de tirar a palha, de tirar o joio. Mas, Santo Deus, realmente estamos incomodados. Há tanta coisa surgindo no meio do Teu povo. Então nós queremos aqui, os 200 que estão aqui assistindo nesse momento e outros tantos que venham assistir essa mensagem depois, nós queremos organizar para fazer um protesto, Senhor. Nós estamos incomodados, Senhor. Há muita impiedade no meio do Teu povo. Há muitas coisas acontecendo na igreja que não deveriam acontecer. A vaidade está tomando conta do coração. A impiedade está entrando. Santo Deus, nós estamos incomodados com isso. Então, nós queremos nos reunir como Daniel e os seus amigos. Nós queremos orar, Senhor, e dizer: Santo Deus, por favor, restaura o Teu povo. Por favor, reaviva o Teu povo, Senhor. Por favor, derrama o Teu Santo Espírito para purificar a nossa vida. Santo Deus, nós queremos protestar como Daniel, mas nós queremos abrir todos os dias a nossa janela, a nossa bússola moral virada para de onde vêm os nossos valores. E nós queremos combater preconceito, nós queremos combater impiedade, mas nós queremos combater com base nos valores que o Senhor nos deu na palavra. Por favor, nos ajuda nesse movimento de protesto espiritual. Reaviva a Tua igreja, a começar da minha vida. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que a palavra de Deus tenha, de maneira poderosa, alcançado o teu coração. Um grande abraço e até amanhã, no último dia da nossa semana. Se você quiser ver os outros sermões, vão estar disponíveis no canal do YouTube, como eu disse, no link aí da bio do Instagram, tem um link azul, você clica, vai entrar no canal do YouTube para ter acesso aos outros sermões. E amanhã nós concluímos. Um bom dia e que Deus te abençoe.